Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar contigo em mais um momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje é o nosso último encontro desta série especial de estudos intitulado O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado em cada lição. Podemos aprender mais da Palavra de Deus, de Sua vontade para a nossa vida. E eu convido você a pegar a sua Bíblia para realizarmos este último estudo, que com certeza o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Pegue a sua Bíblia para que você possa conferir cada texto que vai ser lido da Palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, inspirada Palavra de Deus para nós. E nós precisamos confiar na Palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia e confira os textos e, mediante o que Deus falar a você por meio da Bíblia, tome você também uma decisão ao lado de Jesus. Já pegou a sua Bíblia? Eu quero convidar você a orar para que possamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes de orarmos, só lembrando um detalhe aqui, que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode entrar na nossa página, obomdabiblia.com.br, e ali você enviar sua dúvida, seu questionamento, e teremos o privilégio de lhe responder. Nesse momento nós vamos orar, porque nós vamos estudar a Bíblia. E antes de estudar a Bíblia, precisamos pedir a presença do Espírito Santo, aquele que inspirou os escritores da Bíblia, para que possa nos iluminar a aprendermos mais da Palavra de Deus. Onde você estiver, curva a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado e eterno Pai, gratos somos ao Senhor pela bênção e o privilégio que temos de poder estudar a Bíblia, a Tua Palavra. Neste momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito se faça presente em nossa vida, nos guiando e nos orientando, nos ajudando a compreender as verdades da Tua Palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Já pegou a sua Bíblia? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Um tema que está relacionado à mudança de vida. Talvez eu esteja falando neste momento com alguém que tem tristeza pelas coisas que já fez no passado, que tem tristeza pelos erros e os pecados que cometeu no passado e fica pensando, minha vida não tem mais jeito. Eu aprendi tantas coisas na Palavra de Deus, descobri que tantas coisas estavam erradas na minha vida. E o que eu faço agora? Hoje o tema é de algo que nos leva à mudança. Na realidade, é um dos passos da nossa vida cristã para a mudança. E eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus e você conferir um texto muito importante que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, dando início ao nosso estudo de hoje. Veja o que a palavra de Deus diz. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Observem que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, antes dele subir ao céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Primeira coisa, pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? A Palavra de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem da Palavra de Deus. Você tem ouvido a mensagem da Palavra de Deus ao longo dessa série de estudos. Então essa é a primeira parte. E depois diz, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a ordem de Deus é que fosse pregado o Evangelho e que pessoas fossem batizadas. E é sobre isso que nós vamos estudar neste momento. É sobre o batismo. O batismo é esse momento da mudança. Nós ouvimos a pregação do Evangelho. Nós ouvimos os ensinamentos da Palavra de Deus. E em resposta a esses ensinamentos, o indivíduo ele toma a decisão e se batiza. O batismo, querido, nos mostra a decisão de alguém de seguir a Jesus. O batismo é um momento importante na vida cristã.
Mas alguém se pergunta talvez, mas quantos batismos existem? Quantos tipos, formas de batismo existem na palavra de Deus? Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Veja, a Bíblia está dizendo que da mesma forma que há só um Senhor, uma só fé, existe só um batismo. Só um método correto, bíblico do batismo. Existe apenas uma forma, um batismo. E para entendermos qual é o método correto biblicamente para o batismo, nós precisamos também entender, além do significado da palavra, que eu vou falar um pouco mais à frente, além do significado da palavra batismo, entendermos o que se representa o batismo teologicamente, biblicamente. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 3 em diante. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia aqui apresenta de maneira bem clara o que representa o batismo. Aqui está fazendo uma comparação, o batismo, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Deixando bem claro para nós que o batismo ele representa a morte, assim como Cristo morreu ali na cruz do Calvário, representa um sepultamento, assim como Cristo foi sepultado, e representa a ressurreição, o nascimento para uma nova vida, assim como Cristo ressuscitou, ele saiu do sepulcro. Ou seja, o batismo ele representa a morte para a velha vida e o nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. Ao imaginarmos a questão da morte e sepultamento, precisamos entender alguns detalhes importantes. Bom, alguém quando é sepultado, quando há um sepultamento, é sepultado de maneira incompleta, uma parte do corpo fica dentro da sepultura e outra parte fora. É possível morrer apenas uma parte, sepultar apenas uma parte do corpo? Não! Mas aqui está deixando bem claro para nós que o batismo, representando aqui um sepultamento da velha vida, a morte para a velha vida, e quando saímos das águas, saímos para uma nova vida em Cristo Jesus. E para entendermos ainda melhor isso, vejamos como Jesus foi batizado. Veja o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, afundar. E quando nós pegamos o significado desta palavra, observamos aqui a forma que Jesus foi batizado. A Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado, ele saiu das águas. Ou seja, Jesus foi batizado ali por imersão. Ele entrou nas águas, estava ali num rio, havia muitas águas. Compreendendo o significado do batismo, que significa sepultamento, morte, ressurreição, nascimento para uma nova vida, não fica bem claro para nós a forma bíblica do batismo, o batismo por imersão. Logo, ninguém é sepultado, uma parte do corpo apenas, mas nós, quando somos batizados, nós entramos nas águas, simbolicamente ali morrendo inteiramente para a velha vida
e nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Da mesma forma que Jesus foi batizado, Deus convida aqueles que desejam entregar a vida a Ele a serem batizados da mesma forma, por imersão. Este é o batismo bíblico. Agora, vem um detalhe. Jesus ele foi batizado. Mas por que Jesus foi batizado? Para que Jesus passou pelo batismo? Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Observem, queridos, que aqui Jesus está dizendo por que ele foi batizado. Jesus foi batizado para se cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Tem pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa boa, eu vou ser batizado para quê? Quando nós pensamos isso, nós estamos nos colocando superiores a Jesus. Se Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele passou pelo batismo, ele voluntariamente foi lá e foi então batizado. Quem somos nós? Quem é o ser humano que é digno de dizer que não necessita ser batizado? Logo, Jesus deixou um exemplo claro, que nós precisamos tomar a decisão voluntariamente e entregarmos a nossa vida a Deus por meio do batismo, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus deixou o exemplo para nós. Jesus veio para cumprir toda a justiça e ele então foi batizado, deixando o exemplo para cada um de nós. Agora então vem a pergunta: será que a pessoa simplesmente diz: não, eu vou ser batizado, vai lá no rio e é batizado, não precisa fazer nada antes? Quais são os passos que nós precisamos seguir para então passarmos pela experiência do batismo? Será que qualquer um pode nos levar no rio e então nos batizarmos de qualquer maneira, mesmo a gente não tendo certa vontade para isso? Veja o que a palavra nos diz, quais são os passos que nós precisamos cumprir para então sermos batizados. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, veja o que a palavra de Deus nos diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse versículo que nós lemos aqui é a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os. Outras palavras, o primeiro passo é ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a mensagem da palavra de Deus, ouvir os ensinamentos, e aqui Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ao longo dos estudos aqui, nós temos aprendido não a guardar parte da palavra de Deus, mas a guardar todas as coisas, e essa foi a ordem de Deus. Bom, após ouvir a pregação do Evangelho, após ouvir que nós precisamos aguardar todas as coisas, sermos fiéis a Deus, qual então é o segundo passo? Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O segundo passo aqui é crer. Crer. Ouvir a mensagem, mas não deixar que a mensagem entre no ouvido e saia no outro, mas é crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, sermos fiéis a Deus. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O terceiro passo aqui, queridos, é nós
nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos pecados que nós havíamos cometido, nós descobrimos erros nossos. E Deus nos convida então a nos arrependermos dos nossos pecados e então sermos batizados. Quarto passo, agora Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O quarto passo, queridos, é nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Ou seja, a decisão ao batismo não é simplesmente decidir, não, eu vou lá e vou me batizar de qualquer maneira. Não. Há um processo, é você ouvir a mensagem, é você crer na mensagem da palavra de Deus, é você arrepender, reconhecer os seus pecados, os seus erros, reconhecer que você precisa de um Salvador, porque quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos a nossa situação de pecadores, nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. E então nós confessamos diante de Deus, nós nos entregamos a Deus e nós então obtemos o perdão. E nós agora, cumprindo isso, aceitando o perdão de Deus, nós somos batizados. O batismo, queridos, representa a nossa aceitação deste Evangelho eterno, deste Evangelho que fala de um Salvador, que pagou um preço pelos nossos pecados. E é por isso que aqui o batismo ele faz uma alusão à morte de Jesus, porque nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos as verdades da palavra de Deus, nós aprendemos a guardar todas as coisas, nós ouvimos o Evangelho que fala de um Salvador. E nós então reconhecemos os nossos erros, nossos pecados, confessamos a Deus e somos batizados. Quando nós somos batizados, nós estamos reconhecendo que precisamos de um Salvador. E que Salvador então nós estamos aceitando mediante o batismo? Jesus. Porque o batismo ele faz alusão à morte e ressurreição de Jesus. Nós então morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Que lindo, que maravilhoso. Entregarmos a vida a Jesus reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. É isso que nós fazemos quando somos batizados. Agora, por que é tão importante sermos batizados? Por que a Bíblia fala para nós sermos batizados? Olha o que a Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O batismo, querido amigo, querida amiga, é o primeiro passo na caminhada cristã. E aqui é um detalhe muito importante, porque tem gente que pensa que o batismo é a última coisa, que você precisa ficar perfeitinho, 100%, para então ser batizado. Sabe, se você for esperar ficar perfeitinho, perfeito, para ser batizado, você nunca o será. Porque perfeito só seremos no céu. Mas o batismo é o reconhecimento de um Salvador. É o reconhecimento que nós necessitamos de Jesus. E entregamos então a vida por completo a Ele. Dando o primeiro passo, dizendo, eu aceito a salvação em Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, você deseja ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer entrar no reino eterno de Deus, no reino eterno de Jesus? A Bíblia está dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa ser batizado da mesma forma que Jesus foi batizado. Sabe, queridos, aqui nós entramos num detalhe muito importante, talvez eu esteja falando com alguém que na sua infância os seus pais o levaram a uma igreja e ali fizeram uma cerimônia denominada como um batizado, um batismo. Todavia, queridos, a Bíblia está dizendo que para sermos batizados, nós precisamos ouvir a mensagem, nós precisamos reconhecer a nossa vida, reconhecer os nossos pecados e então pedir o batismo. O batismo não é algo que nós levamos alguém e obrigamos essa pessoa a isso, mas é uma decisão voluntária.
Eu quero dizer algo muito importante aqui para você. Aquele momento onde os seus pais fizeram isso foi válido para eles. Foi um momento onde eles estavam fazendo um compromisso com Deus de cuidar de você, de educar você nos caminhos de Deus. Mas eu quero dizer com todo carinho, querido amigo, querida amiga, o batismo bíblico é o batismo onde você toma a decisão e você vai lá e entrega a sua vida publicamente a Deus. E talvez você esteja pensando, mas pastor, se eu tomar a decisão de batizar desse jeito, estou anulando o que os meus pais fizeram. Deixa eu dizer algo para você, você não está anulando o que eles fizeram, mas você estará tomando a decisão do verdadeiro batismo. Aquele foi o momento onde os seus pais, com todo carinho e amor por você, fizeram aquele compromisso. Mas agora o batismo por imersão, o batismo, agora você é a sua decisão. É o seu compromisso com Deus de entregar a sua vida completamente a Ele. É a sua decisão. Jesus, quando foi batizado, ele já era adulto. Por isso, querido, Deus está falando com você. Você precisa tomar essa decisão. Não tenha medo disso. Você quer entrar no reino dos céus? Então tome essa decisão de ser batizado, de entrar nas águas e entregar a vida publicamente a Jesus. É você quebrar o seu orgulho, o seu preconceito e publicamente dizer: eu sou de Jesus, por meio do batismo. Deus, querido, está falando com você. Um dia Deus falou com um grande líder religioso, um homem douto ali na palavra de Deus, um homem conhecedor da Bíblia, que achava que estava seguindo algo correto, mas teve um encontro com Jesus e Jesus deixou uma mensagem clara para ele. Veja o que a Bíblia nos diz a respeito do apóstolo Paulo. Atos 22:16 diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo está dando um relatório da sua conversão, da sua decisão. E ele aqui está dizendo que a voz de Deus falou claro para ele: não demoras, não demoras, levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados. Essa foi a decisão do apóstolo Paulo e ele imediatamente foi então batizado. E logo então agora vem a pergunta: quando é que eu devo tomar essa decisão? Será que eu devo aguardar 1 ano, 2 anos? Será que eu devo aguardar 1 mês, 2 meses? Qual é a vontade de Deus? Olha o que Deus fala para você em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 15. Enquanto se diz: hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus aqui está falando com você, querido, o dia da salvação, o dia da sua decisão é hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando com você, querido amigo, querida amiga. Você que está aí sentado no sofá assistindo esta mensagem, Deus está falando com você. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você tomar a decisão de dar o primeiro passo para a salvação, de tomar a decisão de ser batizado. É hoje. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, e o meu passado? E a minha vida passada? E os meus erros passados? O que vai acontecer? Veja o que a Bíblia te diz em Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. A palavra de Deus está dizendo para você, filho, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância.
Deus não levou em conta o tempo que você não conhecia a palavra dele, que você não conhecia esses ensinamentos. Mas ele está dizendo, notifica que todos se arrependam, que todos entreguem a vida a Jesus. Deus hoje está falando com você, tome logo a sua decisão. Tome logo a sua decisão de entregar a vida a Jesus, de nascer para o reino de Deus. E olha o que o último texto da palavra de Deus nos diz, 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus está falando com você que aquele que está em Cristo, aquele que nasce de novo, aquele que entrega a vida a Jesus por meio do batismo, aquele que deseja, que se entrega nas mãos de Deus por completo. A Bíblia está dizendo que as coisas antigas ficaram no passado. Eis que tudo se fez novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você é batizado, você nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Porque publicamente você reconhece que você é um pecador e que necessita de Jesus. E Jesus então lhe perdoa. Jesus limpa os seus pecados. Ali em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou para aquela multidão de pessoas, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para a remissão dos vossos pecados. No batismo nós recebemos o perdão. Jesus limpa a nossa vida porque publicamente estamos aceitando o perdão de Jesus. Sabe, querido, naquelas águas do batismo não tem nenhum poder miraculoso, mas o poder está na decisão e no que representa o batismo. A transformação da vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E Deus hoje está falando com você. Tome hoje a sua decisão. Tome hoje a sua decisão de entregar a vida por completo nas mãos de Deus. A decisão, queridos, de ser salvo ou se perder, não é agora de Jesus. A decisão de ser salvo ou se perder é sua. O que Jesus precisou fazer para que você pudesse ser salvo, Jesus já fez. Agora basta unicamente você aceitar. E como que você aceita? Como que você comprova que você aceita a salvação em Cristo Jesus? É quando você vai publicamente e então se entrega por meio do batismo. É quando você publicamente entrega a vida a Jesus. Jesus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Eu o apresentarei diante de meu Pai. E agora eu faço uma pergunta para você, querido amigo, querida amiga que tem acompanhado essas lições, que tem estudado a palavra de Deus, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Tome hoje a sua decisão. Quer você ser salvo por Jesus? Quer você aceitar a salvação em Cristo Jesus? Tome hoje a decisão de ser batizado. E eu quero desafiar você a escrever nos comentários deste vídeo, eu tomei a decisão, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Procure uma igreja adventista, se você ainda não procurou, procure uma igreja adventista. Fale com o pastor. Pastor, eu ouvi lá o estudo bíblico, eu participei do estudo bíblico lá do Bom da Bíblia com o pastor Newton. E eu tomei a decisão e eu quero ser batizado. Eu aprendi a palavra de Deus, eu quero ser batizado porque eu quero ser salvo por Jesus. Não deixe para depois. Procure logo uma igreja. Procure logo talvez alguém da igreja adventista e diga, olha, comunica ao pastor para me visitar porque eu quero ser batizado. Eu quero entregar a minha vida a Jesus por meio do batismo. Escreva aqui nos comentários deste vídeo, eu quero ser batizado, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Jesus hoje está falando com você. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus está batendo a porta do teu coração. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus está dizendo para você, filho, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, ele comigo.
Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: filho, entregue sua vida a mim. Tome a decisão e aceite a salvação em Cristo Jesus por meio do batismo. Tome hoje a sua decisão. Eu quero ter o privilégio, talvez, de poder fazer o seu batismo. Quem sabe fazer o seu batismo? Você que está aqui perto, tome hoje a sua decisão e seja batizado em nome de Jesus. Você já tomou a sua decisão? Você já tomou a sua decisão? Deus está convidando você a ter uma nova vida. Sabe, para encerrar, eu quero contar uma pequena ilustração. Certo dia, um amigo chegou na casa de sua mãe. E a sua mãe estava ali cozinhando num fogão bem velhinho. As trepes do fogão já todas furadas, o fogão todo enferrujado. E o filho, observando agora com detalhes aquele fogão, tomou a decisão. Ligou para o irmão e disse: olha, mano, nossa mãe está com um fogão muito velho, vamos comprar um fogão novo para ela, vamos dar de presente. Eles então foram na loja, viram o fogão e mandaram entregar. Dias depois, aquele filho foi na casa de sua mãe e, para sua surpresa, o fogão novinho estava encostado num canto, ainda envolto num plástico, e a mãe estava ali cozinhando no fogão velho. E o filho então perguntou: mas mãe, por que a senhora não está utilizando o fogão novo que nós te demos? A mãe então disse: filho, eu quero aproveitar este fogãozinho velho até ele acabar. Infelizmente, aquela senhora veio a adoecer e veio a falecer. E aquele fogão novinho continuou na sua casa envolto no plástico. Ela teve a oportunidade de desfrutar, de utilizar um fogão novo, mas por se apegar tanto ao fogão velho, não usufruiu do presente que recebeu. Muitas pessoas estão tão apegadas com essa vida de pecado, com essa vida deste mundo, que infelizmente às vezes tendem a rejeitar uma vida nova em Cristo Jesus e morrem sem aceitar a salvação em Cristo Jesus e morrem perdidos. Não deixe que isso aconteça com você. Tome hoje a decisão e aceite a nova vida em Cristo Jesus. Deus hoje está falando com você, filho. Tome hoje a sua decisão. Tomou você a decisão de ser batizado? Tomou você a decisão de entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar nesse momento colocando a sua vida nas mãos de Deus. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai querido, este filho, esta filha, hoje tomou a decisão de entregar a vida em tuas mãos por meio do batismo. Eu ainda não sei o dia e a hora exato em que essa pessoa será batizada, mas o Senhor já sabe. O Senhor já colocou na agenda do céu o momento do batismo desta pessoa e que ela possa ouvir, continuar ouvindo a tua voz e logo, ó Pai, passar pelo batismo. Mas hoje, ó Pai, ela já tomou a decisão. Que essa decisão não se afaste do coração dela. Ela possa procurar a igreja, que ela possa então ser batizada para a honra e glória do teu santo nome. E quando Jesus voltar, essa pessoa se mantiver preparada, poder então abraçar Jesus vindo nas nuvens dos céus. Nós colocamos este filho, esta filha em tuas mãos. Colocamos também, ó Pai, este filho que está no vale da indecisão, apegado por causa da bebida, por causa, ó Pai, de alguns prazeres deste mundo, por causa de alguns pecados. Senhor, que o Senhor quebre toda e qualquer barreira da vida desta pessoa, quebre o vício, quebre o pecado e que essa pessoa entregue também a vida em tuas mãos. Nós os colocamos em tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Não deixe de colocar nos comentários: eu tomei a decisão e eu vou ser batizado. Que Deus lhe abençoe e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida a cada dia.